bom dia, pessoal. Bom dia, meus amores. Lembrem-se de quando entrarem, colocarem o nome de vocês e a palavra presente, certo? Vamos dar um tempinho, né? Eu sempre entro 5 minutinhos antes, então eu vou aguardar o restante da turma entrar para nós começarmos. Se vocês quiserem adiantar, hoje nós vamos falar sobre intertextualidade, página 10, ok? Bom dia, Melissa. Bom dia, Danilo. Bárbara e Daniel, já dei bom dia. Vamos lá, estou aguardando vocês entrarem para começarmos nossa aula. Danilo, lembra de colocar o nome de vocês e a palavra presente, tá? Luísa, bom dia. Bom dia, Caio. Ana Clara. Pessoal, nome e a palavra presente, não se esqueçam não, tá bom? Vamos lá? Faltam 2 minutinhos para a nossa aula, mas quem quiser adiantar, nós vamos trabalhar na página 10 hoje, a questão da intertextualidade, ok? Esse iPhone aí é Enzo, não é isso? Enzo, coloca seu nome, tá? João Pedro, tá faltando colocar o nome. Coloque o nome de vocês e a palavra presente, ok? Eu sei que vocês estão online, mas nomes próprios são escritos com letra maiúscula, tá? Bonitinhos. Ó, só Daniel e Ana Clara que escreveram com letra maiúscula, todos os outros com letra minúscula, que coisa feia. João agora também, com letra maiúscula. Que coisa feia, escrevendo o próprio nome com letra minúscula, gente. Bom, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Página 10, né? A questão da intertextualidade. Essa questão Bom dia! Bom dia, Rafa! Pessoal, a questão da intertextualidade. Na última aula, nós vimos a questão dos lambi-lambis, certo? Que é um tipo de texto que tem uma cultura urbana, ou seja, que são afixados em muros, né, em postes. É um estilo de cartaz que passa uma mensagem muito direta, que passa uma mensagem normalmente intertextual e que faz o leitor refletir sobre essa mensagem. Então, quando nós falamos em lambi-lambi, tem tudo a ver com a intertextualidade. Por que intertextualidade? Quando nós falamos em intertextualidade, é a relação entre textos. Ou seja, é eu analisar um texto e me lembrar de que
aquilo ali está relacionado a outro texto já existente. Daí essa relação intertextual, um texto dentro do outro, certo? Então, o prefixo inter, ele sempre anteposto e funcionando como prefixo, vem do latim e significa no interior de dois, no meio de, significa entre. Então, isso aqui eu gostaria que vocês grifassem para mim, tá bom? Daí, quando nós falamos em relações interestaduais, por exemplo, nós nos referimos na relação entre dois ou mais estados. Então, quando nós falamos no inter, nesse interprefixo antes, né, de uma outra palavra, interestadual, interplanetário, intertextualidade, isso significa o quê? No interior de dois, no meio de, entre alguma coisa, ok? Nos últimos tempos, uma das palavras mais empregadas em todo o mundo é qual? Internet. Ou seja, a grande rede de computadores interligados, que permite a troca de informações, o diálogo entre esses computadores. Nós hoje, né, diante da atual situação, estamos nos comunicando entre os computadores, ou seja, numa ligação pela internet entre, né, a rede, ok? Nas redes sociais, quando alguém comenta uma publicação qualquer, está interagindo, o que significa que a pessoa está se manifestando em relação ao que outra comunicou. Ao escrever um comentário abaixo de uma publicação, a pessoa está produzindo um texto com base em outro texto. Aí o que eu preciso que vocês grifem é isso aqui. Sempre que um texto se relaciona a outro texto, seja de forma direta, explícita, seja de forma indireta ou implícita, estabelece-se uma relação de intertextualidade. Então, relação intertextual é quando eu tenho um texto, né, relacionado a outro texto já existente. E isso é extremamente comum de acontecer, tudo bem? Por exemplo, nós sabemos, alguém aí já ouviu dizer que o hino nacional brasileiro, ele tem uma relação intertextual? Ele foi inspirado num poema de Gonçalves Dias. Então, ele tem uma relação intertextual com esse poema, Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias. Então, até o hino nacional pegou emprestado, né, algo que já existia e criou-se, então, um novo texto com uma parte de um texto já existente. Um texto já existente dentro de um novo texto. Uma relação intertextual. Tá claro isso aí? Beleza? Jóia. O diálogo entre textos. Vamos lá. Textos podem dialogar entre si por meio de uma referência, por meio de uma citação ou de uma transformação. Veja o que ocorre no cartaz da artista plástica Karen Rockster. Nossa Senhora, que nome é esse? Uma paulista que vive em Berlim. Meus amores, observem o que tem no cartaz. Verás que um filho teu não foge às ruas. Já ouviram isso em algum lugar? Claro, o hino nacional. Um hino. Mas no hino ele está como?
Tem um russo. Terás que um filho teu não foge à não foge à luta. luta. Foge à luta. Pesado. Então, observem que isso é conhecido nosso, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ah, mas se houve uma diferença, não houve uma relação intertextual? Claro que houve. Ou seja, ela pegou algo que já existia e mudou com um determinado objetivo. Então, vamos lá. Opa. Deixa eu tentar aumentar aqui para puxar essa tela aqui. Tomada isoladamente, a frase faz sentido, embora falte um referente mais específico para o pronome teu. No entanto, quando o leitor constrói a ponte entre esse texto e outro texto a que ele remete, o sentido se amplia, se reconfigura. Afinal, o texto do cartaz é uma transformação de um texto muito conhecido, que é o Hino Nacional Brasileiro, mais especificamente um verso da seguinte estrofe: mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Ou seja, analisando isso, a gente entende o papel da intertextualidade. Ela trocou a luta por as ruas. Então, quanto maior o leque de leitura, de conhecimento do leitor, né, quanto mais nós temos um repertório cultural, vamos dizer assim, quanto mais amplo o nosso conhecimento, maior a possibilidade de eu identificar a relação de intertextualidade. Por exemplo, no cartaz reproduzido na abertura do capítulo, que faz referência ao sapo e ao príncipe, realidade e ficção, o sentido é construído por meio da relação que o leitor estabelece com a história da princesa e do sapo. Não foi isso que nós falamos lá no início? Então, tudo isso é uma questão intertextual. Tem uma música do Legião Urbana. Quem gosta de Legião Urbana aí? Ai. Ótimo. Diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Se eu não me engano, o nome dela é Monte Castelo. E aí eu pergunto a vocês, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Vocês conhecem isso de algum lugar? Já ouviram isso em algum lugar que não fosse na música? É familiar. Pera, tia, repete aí para ver se eu assimilo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. A Bíblia? Claro, é um trecho bíblico, é um salmo. Então, o que acontece? Renato Russo, quando escreveu essa música, né, e que foi uma das grandes de sucesso dele, ele pegou o quê? Ele fez uma relação intertextual com o texto da Bíblia. Ele também pegou uma parte de um poema. Ela travou? Tá travando um pouquinho. Travou. Travou. Será que a gente faz o quê? Espera? Professora, travou. É o jeito, né? Gente, será que ela tá escutando a gente? Acho que daqui a pouco ela vai cair.
Fala no grupo. Professora. Agora voltou? Voltou? Voltou. Nossa, estava horrível. Estava escutando nada, nem conseguindo falar nada. Vamos lá. Então, aqui, nós vamos analisar as diferentes intertextualidades. O caso do cartaz de Karen Hofstadter, a intertextualidade se faz pela transformação do texto original, trocando a luta por as ruas. Então, grifem isso, gente. Trocando a luta por as ruas em uma alusão. O que é alusão? É uma referência, tá? As manifestações sociais nas ruas. Ou seja, então, quando ela fala, verás que o filho teu não foge às ruas, ela faz uma referência direta às manifestações sociais. Algo semelhante ocorre com a propaganda a seguir, feita por um canal de TV que exibe filmes ao apresentar cartazes, imitando o gênero lambe-lambe e dando um novo significado àquela expressão que nós conhecemos lá atrás, que era mais amor, por favor. A apropriação de um gênero textual também se caracteriza como um tipo de intertextualidade, como uma propaganda de TV em forma de lambe-lambe ou um poema, por exemplo, em forma de receita culinária. Então, isso aí, essa apropriação, né, de um gênero textual em outro, também faz referência à intertextualidade. Tudo bem? Então, meus amores, olha só. Mais adrenalina, por favor. Mais cinema, por favor. Mais pipoca, por favor. Ou seja, é uma propaganda do Telecine que retoma aquela ideia do lambe-lambe amplamente divulgado em São Paulo com a expressão mais amor, por favor, transforma o lambe-lambe em uma propaganda e faz uma relação intertextual com as propagandas, faz uma relação entre as propagandas e os lambe-lambes criados em São Paulo, certo? Até aí, tudo bem? Tem um canal no GNT que também tem um nome que faz uma relação intertextual com esse lambe-lambe. Vocês já viram Mais Cor, por favor? Conhecem? É um programa no GNT? Não. O nome do programa é Mais Cor, por favor. E também faz essa relação intertextual aí que eu estou falando para vocês. Certo? Agora eu vou diminuir aqui um pouquinho para tentar virar a página. Nós vamos para a página 12. Na página 12 aqui, nós temos uma outra relação muito boa do Mário Quintana. Vamos analisar. Do mesmo modo, uma revista chamada Casa e Jardim, já viram provavelmente, né? Especializada em arquitetura e decoração de ambiente, fez propaganda imitando o lambe-lambe, reproduzindo um texto do poema Mário Quintana, em que a palavra casa aparece enfatizada. Amar é mudar a alma de casa. Esse daqui é um texto literal do Mário Quintana. Mas prestem atenção. Era uma revista, certo? Ou seja, um gênero, né, que recorreu à estrutura, ao modelo do lambe-lambe, então fez uma relação intertextual por gênero e pegou uma frase do Mário Quintana e jogou na sua propaganda, Casa e Jardim. Por que
será que destacou a palavra casa? Qual era a intenção de destacar a palavra casa? É porque é uma revista sobre casa, não é? Exatamente, ela é especializada em decoração de casas, né? Casa e jardim. Então, quando ela fala amar é mudar a alma de casa. O que vocês entendem sobre isso, gente? O que seria amar é mudar a alma de casa? Vamos aí, eu gostaria de escutá-los um pouquinho, porque isso tem uma profundidade legal. Não sei explicar, tia. Gente, É porque é um pouco complicado. mas tem várias interpretações, vocês concordam? Poderia ser que, tipo, quando você ama alguma coisa, você muda por dentro, tipo, é tipo isso? Pode ser. Quando eu falo que tem várias intertextualidades, olha só, vamos pensar na intenção da revista. Na intenção da revista, amar é mudar a alma de casa. Provavelmente, a intenção da revista com essa frase é nos dizer o seguinte, que quando a gente redecora um ambiente, a gente muda a alma daquele lugar, concordam? E isso é um gesto de amor, é a intenção da revista. Mas vamos pensar nos nossos relacionamentos interpessoais. Eu entendi que é quando você muda algum hábito, por exemplo, uma pessoa que vive reclamando. Quando ela muda isso, é um ato de amor. Tipo, quando ela muda para melhor, é um ato de amor. Também é uma outra interpretação. Gente, toda mudança, né, positiva é um ato de amor. Ou seja, você fazer uma autoanálise, saber que você não está certo em algum ponto e você melhorar é um ato de amor, certo? Mas aqui, quando eu falo que tem diversas interpretações, a da revista foi essa que eu disse a princípio a vocês, né? Já que trabalha com decoração, toda vez que você quer redecorar um ambiente, que você quer modificar para melhor. Então, você vai mudar a alma da casa, ou seja, uma expressão de amor, certo? Quando eu falo nas relações interpessoais, o que acontece? Amar é mudar a alma de casa. Ou seja, quantas vezes, né, nós amamos mais de uma pessoa? Hoje eu tenho um sentimento por uma pessoa, esse sentimento vai acabar, daqui a pouco eu vou mudar o meu sentimento de casa. Ou seja, daqui a pouco eu vou amar outra pessoa, não é assim? Então, observem as diversas interpretações, as diversas possibilidades que uma frase é capaz de refletir. Vamos lá. A seguir, nós temos uma bibliografia do Mário Quintana, elaborada pelo Instituto Moreira Salles, na qual o texto do poeta está reproduzido, agora em forma de citação entre aspas, antecedida de 2 pontos de um verbo de elocução, que é escrever. Verbo de elocução é aquele que a gente chama de verbo dicende, que antecede um diálogo, que antecede uma citação, que antecede uma expressão. E aqui diz o seguinte: com os textos curtos e poéticos publicados na coluna do Caderno H, Mário Quintana iniciou em 1945 uma colaboração na revista Província de São Pedro. Muitos textos nesse estilo seriam publicados ao longo de sua fiel colaboração no Correio do Povo, o que não o impediu
de lançar o segundo livro de versos, Canções, em 1946, em que, diferente do primeiro livro, se revela mais moderno, gozando de plena liberdade da forma. A este livro se seguiria Sapato Florido, de 1948, com prosa poética e alguns aforismos. Por exemplo, amar é mudar a alma de casa. Escreveu o poeta nesse livro, que precedeu O Aprendiz de Feiticeiro, em 1950, e Espelho Mágico, do ano seguinte. Esses são apenas alguns títulos de uma extensa obra que, não só por extensão, mas por mérito, levou-as a se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras em 1981. Derrotado, concorreria ainda 2 vezes sem sucesso. Ainda vou ter a minha imortalidadezinha, garantia ele a sobrinha Helena, a quem confiou os papéis de que hoje se compõe seu arquivo. Ou seja, ele viveu de 1906 a 1994, lutou para ser reconhecido, passou todos os seus escritos, né, para sua sobrinha, que hoje distribui o seu arquivo, mas ele é muito reconhecido e ele tem uma obra muito extensa, muito boa. Daí, essa frase, né, amar é mudar a alma de casa, se tornou muito conhecida pelas diversas interpretações de que ela é capaz. Aqui nós temos, né, um detalhe da capa de um jornal na edição de 9 de janeiro de 2018, que diz o seguinte: nós temos alguém segurando uma camisa com o nome Coutinho. E aí, deixa eu ampliar aqui. Observem, essa chuva não vai parar. Até começa a melhorar hoje à tarde, mas as pancadas vão continuar a semana inteira. Então, o que é que vocês perceberam aqui, gente? Há uma relação... Travou. Peraí. Há uma... Ê, meu pai. Hoje é dia. Pessoal, só um minutinho, que eu vou abrir outra página aqui para ver se ela para. Então, o que vocês vão observar aqui? Houve uma relação intertextual com outro gênero? Isso aqui lembra o quê? Essas bocas falando, como se fossem coladas em um muro. Isso aí lembra o quê? Um gibi falando? Zombies. Observe tá. a expressão é que as pessoas estão andando na rua e isso aqui está em um muro, não é isso? Então, é como se essas bocas estivessem falando a previsão do tempo. Isso está na capa de um jornal. Então, foi uma forma que eles fizeram, né, de intertextualizar aí a capa com o lambe-lambe de uma forma até humorística, vamos dizer assim, aproveitando as imagens do lambe-lambe para falar sobre a previsão do tempo. O uso que o jornal faz deixa evidente que a arte urbana, ao ser expressa na rua, passa a ter sentidos e possibilidades diferentes, muito além daqueles imaginados por seus idealizadores. Ou seja, será que quem idealizou esse lambe-lambe, só a imagem,
imaginou que um jornal poderia fotografá-la e poderia fazer esse uso para ela? Com certeza não. Então, isso aqui, pessoal, eu quero que vocês gritem, ok? Subindo aí, nós temos outras imagens, né? Nós temos uma sequência de imagens e que depois vocês vão fazer essa atividade. Observem aí que nós temos alguns lambe-lambes. Cartaz lambe-lambe. Deixa eu tentar ampliar aqui o máximo para ver se não trava. Para a gente tentar ler esse www.clubedosviralatas.org.br. Ou seja, cartaz lambe-lambe, beleza. Aí aqui tem um desenho que representa uma língua, certo? Concorda? Trago amor, fidelidade e umas boas lambidas. Adote um cão. Fazemos amarração para amor verdadeiro com apenas uma coleira. Adote um cão. Meus amores, o que é que vocês percebem aqui? A ação aqui é para promover e incentivar a prática da adoção de animais, certo? Fazemos amarração. Remete a quê? É cartomante? Remete a Que simpatia. cartomante, algumas crenças, né, que as pessoas têm. E aí, o que acontece? Só um minutinho, pessoal, por favor. Abre pra... Quem é, Rafa? Pergunta no interfone quem é, por favor. Estou sozinha em casa com a Rafaela e aí... Só um minutinho, gente. Deixa eu interromper aqui. Gente, é impressão minha ou as letras do verbo tão virada, tão espelhada? Então, eu acho que é tipo Piadas. pra falar que é como se o cachorro tivesse escrevido, sabe? Escrito, sei lá. Lugar de Roma. Eu quero um gato. E aí, pessoal, desculpem. Aí, o que acontece? Aqui você... Não é impressão sua, não, Júlia. É uma forma que eles fizeram de chamar a nossa atenção, certo? Ou seja, trago amor, fidelidade e umas boas lambidas. Adote um cão. Ou seja, essa troca aqui faz com que chame a atenção do leitor para algo que está diferente, para algo até irreverente, que remete a quê? A adoção, concorda? Então, adote um cão. Ação para promover e incentivar a prática da adoção de animais. Ou seja, essa é uma atividade que vocês vão fazer sozinhos, certo? E que depois eu vou corrigir com vocês. Os cartazes... Eu já fiz. Vocês já fizeram? Eu já pedi, né? Já fiz. Os cartazes fazem parte de uma campanha para incentivar a adoção de animais. Comente a intertextualidade construída por meio dos recursos verbais e não verbais que remetem ao universo canino. Gente, nesse primeiro aqui, claro que nós vimos que esses cartazes remetem a quê? Aos lambe-lambe, certo? Então, faz uma relação intertextual com o gênero lambe-lambe. Joia? A relação intertextual aí é com o gênero lambe-lambe. Aí, eu ainda pergunto, de que maneira
essa intertextualidade foi construída por meio dos recursos verbais e não verbais, que remetem aí ao universo canino. Ou seja, gente, aqui quando a gente fala trago amor e fazemos amarração para amor verdadeiro, isso, como vocês mesmos disseram, remete às cartomantes, concordam? Remete àquelas pessoas que procuram as cartomantes para que prometem ali, que garantem ali o seu amor verdadeiro. Então, quando nós falamos nessa relação verbal e que remete ao universo canino, vocês deveriam esclarecer para mim o quê? Que esses cartazes remetem ali, prometem resolver questões de relacionamentos amorosos e o que melhor resolve o amor do que a adoção de um cão. Então, observaram a relação entre o gênero e entre o texto ao objetivo do cartaz? Observaram essa relação aí para mim? Ao objetivo do cartaz? O objetivo é mostrar que a gente não precisa recorrer a cartomante para ter amor verdadeiro. Se você quiser ter um amor verdadeiro, você adota um cão. E que isso sim vai ser amor verdadeiro. É essa a ideia desse texto. Concordam? Gostaram? Aqui em casa uma já falou, eu concordo. Então, pessoal, peraí, tá difícil aqui hoje. Deixa eu fechar essas páginas. Peraí. Rafa, baixinho, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um novo compartilhamento aqui, porque tá travando. Pessoal, compartilhou aí com vocês? Tá? É porque tá travando muito o meu computador hoje. Olha só, não tá nem passando a página direito. Tá compartilhando. Vamos lá. Beleza. Aí aqui vocês têm uma outra relação intertextual, certo? Que é, olha só, um macaco lendo, ok? E nós temos vários lambe-lambes aqui ao lado. Então, a partir dessa imagem, nós temos a interpretação textual, ok? Então, observe o macaco leitor. Isso aqui é um lambe-lambe do artista urbano Luiz Bueno, exibido na Avenida Paulista, uma das mais movimentadas de São Paulo no ano de 2016, certo? Aí, aqui, olha, nós temos diversas mensagens em lambe-lambe, no muro, e nessa quina nós temos um macaco leitor, que diz o seguinte: Darwin, a origem das pessoas, certo? Então, que mensagem aqui esse lambe-lambe pretende transmitir, gente? Aqui uma das possíveis interpretações é que não basta abrir um livro, mas que é fundamental ler esse livro em pleno sentido,
compreendendo aí o objeto da leitura. Ou seja, olha o que a gente fala tanto em analfabetismo funcional. É você ler e não entender o que você está lendo. Isso aqui é uma crítica a isso, um macaco com o livro aberto. Olha a referência que isso faz. Ou seja, não adianta eu abrir um livro, pegar para ler, se eu não compreendo o que eu estou lendo. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que ter uma participação ativa nisso aí, certo? Então, o fato de o macaco estar posicionado com o livro aberto não assegura que ele esteja lendo. E aí a gente se coloca muitas vezes nesse lugar. A gente fala tanto, né, que lê, que gosta de ler, que vive lendo, mas será que isso realmente é verdade? Ou será que eu só estou abrindo um livro e fazendo uma leitura qualquer dele? Então, né, é uma reflexão. Posso prosseguir? Vamos lá. Você tem alguma informação sobre o livro que o macaco lê? Qual? Se não, faça uma pesquisa para conhecer o tema do livro. Ou seja, quando nós falamos de Darwin, nós sabemos, gente, que ele estudava as espécies e que ele estudava a evolução das espécies por uma seleção natural. Então, basta para mim apenas, né, que vocês escrevam que se trata de Charles Darwin, que estudava a teoria da evolução das espécies por seleção natural. Apenas isso, tá bom? Ok? E aí, posso prosseguir? Não, Não? rapidinho. A minha filha, no 4º ano, está estudando isso aqui, ó. Charles Darwin, a evolução das espécies por seleção natural. Alguém se lembrava disso? No quarto Eu não ano? lembrava que eu Eu estudei no lembrava. 4º ano. Gente, eu estudei Também. Foi no 6º que a gente estudou. Gente, no quarto Não, ano. o negócio do... Falando, porque ontem eu ajudei ela a fazer o Eureka, né? E aí, uma das atividades era sobre Charles Darwin. E aí ela me falou, né, que ele estava estudando a evolução das espécies, que ele estudava os animais, o tipo de característica de cada animal, para que cada animal conseguisse conviver ao ambiente no 4º ano. Aquele negócio do SAS é muito avançado, tipo, ele já vai direto ao ponto. Na verdade, gente, não é o SAS, não. Na verdade, é a BNCC, que é esse novo sistema que nós temos agora, que faz o quê? O meu irmão tem outra turma, ele estudou o que eu estudei ano passado. Ele trabalha em espiral, ou seja, o que é isso? Ele vai dando volta no conteúdo e todo ano ele aprofunda um conteúdo revendo aquilo que já foi falado. Então, a gente acaba não esquecendo daquilo que a gente estuda, certo? É uma ótima estratégia. Então, para finalizar a nossa aula, nós temos aqui conhecer o tema do livro lá, do Darwin, contribuiu para a compreensão desse lambe-lambe? Justifique sua resposta. Ou seja, o que eu espero de vocês aqui é que a compreensão de um texto, gente, não basta apenas estar diante dele, mas estar, né, diante dele
preparado para uma leitura mais profunda, preparado para o conhecimento de determinado vocabulário, certo? Retomar aquilo que não foi 100% compreendido, porque ler e interpretar é justamente isso. E não adianta ter preguiça para a leitura. Se eu tiver preguiça para a leitura, eu não consigo fazer uma boa interpretação dela, tá? Então, aqui, o que me interessa é que vocês saibam, né, que reconhecer os elementos referenciados em um texto contribui para a compreensão dele de maneira mais ampla. Ou seja, eu sabendo que se tratava de um livro de Darwin, que Darwin estuda a espécie animal, as características dos animais, desde a sua forma primata, me ajuda ali a compreender o assunto de que será tratado. Concordam? Certo? Bom, meus amores, olha só, a página 15 e 16 vai falar para vocês como fazer um lambe-lambe. O que é o lambe-lambe, como fazer, onde colar, de que maneira, porque o lambe-lambe ele tem uma cola especial que é produzida em casa. Então, é uma leitura muito interessante, mas desde já eu vou falar para vocês que eu não vou cobrar a interpretação textual desse texto, não, certo? Na próxima aula, que é a aula de quinta-feira, não é isso? Nós vamos introduzir as orações subordinadas reduzidas, ok? Então, nós vamos para a página 18 na quinta-feira. Quem quiser dar uma lida no conteúdo para já entender melhor o que eu vou falar, fica combinado assim, ok? Você pode voltar na questão C? Na questão... C. É porque eu não terminei de copiar. Bora. Na questão... Ô tia, você vai fazer alguma revisão para a prova? Vamos, se vocês quiserem, com certeza. Por mais que eu acho que não precisa. Com certeza. Adoraria, teacher. Adoraria, professora. Com certeza. Porque eu, assim, não acho que precisa, porque nós falamos muito sobre orações coordenadas e subordinadas, e vocês vão ter 24 horas para fazer essa prova. Além desse tempo, vocês estarão com material em mão de pesquisa. Peraí, vai ser uma prova com valendo ponto? Ela vai ser valorada sim, vai ser. Agora, a escola ainda não nos passou exatamente essa questão dos valores, como isso vai ser distribuído. Na verdade, o objetivo principal da escola é a verificação da aprendizagem, tá bom? Mas vai ser... Tem uma data que vai dizer quando que vai ser a prova? Ou ela ainda vai Já ser... passaram, já. Já passaram. Conteúdo Já? também. Já passaram? Conteúdo com Já, faz cada muito prova, tempo. Domingo que passaram, acho. o Nem horário, celular tem eu pra acho ver, que né? ficaram tudo num arquivo só para vocês. Certo? Mandaram as datas e os conteúdos. Data e conteúdo. Uhum. Eu tenho que ver isso. Mas eles mandaram a lista de transmissão ou no grupo mesmo nosso lá que tem, na sala? Olha, eu recebi o da No minha da sala, no grupo da sala. transmissão. Aí eu não sei, Bárbara, se passaram para as famílias de vocês por lista de transmissão ou se colocaram no grupo de vocês. Isso aí vocês podem confirmar no grupo ou verificar com a família. Tá? É um formativo pedagógico Acho que os dois. de aprendizagem? Aquele arquivo grande que vocês receberam. Entendi. Tá bom? Meus amores, e aí, podemos encerrar então? Sim. À vontade. Certo? Olhem, beijos. Estou com saudades. O que precisarem, vocês podem mandar um WhatsApp. Estou aqui para ajudá-los, ok? Aí, se vocês quiserem realmente uma revisão, eu só vou pedir a vocês um favor.
Coloquem quais são os pontos que vocês têm mais dificuldade para que a gente possa revisionar isso aí. Tá bom. Combinado? Sim. Sim. Beijos. Fiquem com Deus. Até quinta. Tchau, tchau. Até a próxima aula.